Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Teologia e Tradução. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que está diretamente relacionado com o que a gente conversou no meu último vídeo. Quem não assistiu, eu recomendo que você assista, eu vou estar deixando um pequeno cardzinho aqui para que você possa assistir. E ele basicamente dá 5 dicas sobre como montar um bom estudo bíblico. E logo em sequência fica a pergunta, certo, eu quero montar um bom estudo bíblico, mas às vezes eu quero estudar algum tema, eu não sei quais são as referências, eu não sei nomes que eu posso de fato tomar como fonte de autoridade para que possam falar sobre aquele tema. O que eu posso fazer sobre isso? Bem, assiste esse vídeo até o final e aí você vai descobrir. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre o processo de se encontrar boas referências, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e pensar na construção da Escritura Sagrada, mais especificamente após a morte de Cristo e a sua ressurreição, a sua assunção aos céus, e a continuidade dos apóstolos. Esse é um ponto muito importante e vamos tentar pensar agora na Escritura antes de ser escrita, ou no seu processo, de ser escrita, ser escrita pelos apóstolos, ser escrita pelos discípulos. Nós temos que lembrar que esses homens, naturalmente, como qualquer outro ser humano, eles morrem. Então é normal que eles não queiram que o seu conhecimento ou o seu trabalho ele se extingua. Ou seja, eles precisam passar esse conhecimento para outra pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem o apóstolo Pedro, São Pedro. Ele nasce e a gente pode tomar como, por exemplo, vamos lá. Então, nós podemos tomar como exemplo Santo Irineu de Leão. O que ele fez? Ele escreveu no seu documento contra as heresias, sobre como o apóstolo Pedro, ou São Pedro, ele meio que dá continuidade ao seu legado. Quem o sucede é São Eleutério. Ou seja, o que a gente vê aqui? Uma grande referência, que é o apóstolo Pedro, que naturalmente precisa que alguém dê continuidade ao seu legado. E esse homem, por exemplo, foi o Eleutério. Então ele dá continuidade ao trabalho que Pedro faz. E esse homem se torna uma referência para a igreja. E ele escreve. E nessa linha de raciocínio nós temos, por exemplo, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria. A gente tem uma série de outros homens que a gente poderia estar conversando aqui. Enfim, é importante a gente entender que após os discípulos, outros homens os sucederam, outros homens de autoridade começaram a surgir. E o tempo foi passando e a gente tem um grupo de homens que eles se tornaram pais da igreja. E nisso mora um conceito bem interessante, que às vezes é pouco conhecido, da patrística. E um material extremamente relevante, onde séculos se passaram, onde homens foram nascendo, escrevendo e sucedendo, de uma certa maneira, os ensinos dos apóstolos. Não necessariamente como eu citei agora. A gente, por exemplo, Pedro, ele de fato foi sucedido por Eleutério, ok, mas não só dessa maneira. Muitos homens deram continuidade ao legado dos apóstolos, escrevendo sobre aquilo que eles leram, e assim eles foram sistematizando cada vez mais a fé. Por exemplo, a gente pensa em Trindade. Trindade hoje é um conceito muito explorado. Só que ele não começou a ser explorado recentemente. Ele começou a ser explorado, por exemplo, com Tertuliano, que começou a montar. Então, a gente começa a pegar, por exemplo, Santo Agostinho, que falou muito sobre a Trindade. A gente tem também o escudo de Atanásio, que é outro que tentou explicar um pouco melhor a Trindade. Então, esses são alguns exemplos de homens que alguns deles que eu citei, eles estão na patrística e são grandes referências. Ou seja, a primeira dica que eu dou para você que quer buscar referências busque primeiramente essas referências na tradição da igreja. A história da igreja ela é muito vasta e nela você pode explorar uma imensidão de temas, como por exemplo Trindade. Você quer estudar sobre a Trindade, você vai reparar que se você quiser pesquisar alguns nomes dos nossos tempos que falam sobre Trindade, possivelmente, e se eles fizerem um bom trabalho, eles vão referenciar
os antigos. Eles vão referenciar aqueles que sucederam. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de como isso atravessa denominações ou ramos do cristianismo. Você pega Martinho Lutero e João Calvino, grandes nomes da Reforma Protestante. Eles não pensaram tudo do zero, muito pelo contrário. Se você for ler as Institutas de João Calvino, ele basicamente usa uma imensidão dos textos de Santo Agostinho, até para que ele possa desenvolver a visão monergista, né, dele e assim por diante do calvinismo. Ou seja, Calvino, que é uma grande referência, né, no mundo protestante, principalmente para os cristãos reformados, ele bebe da fonte de Santo Agostinho. E aí você vê que Santo Agostinho, consequentemente bebe muito de, por exemplo, Ambrósio. Você vê que ele pega muito das escrituras, ele começa a ter um contato diferente, porque ele está mais perto. Ou seja, essa linha, essa construção é um caminho lógico que você precisa seguir. Então eu recomendo muito que você se debruce na história da igreja, porque na história da igreja, nos primeiros 400, 500 anos da igreja principalmente, você vai ouvir muito sobre as principais discussões que nós hoje temos e que muitas vezes nós não sabemos a resposta porque nós não conhecemos a história da igreja. Eu vou pegar aqui, ó, eu quero mostrar aqui para vocês no meu tablet. Deixa eu ver se vai ficar aqui bonitinho. Esse aqui, pessoal, foi uma promoção que eu peguei um tempo atrás da Amazon. Foi excelente isso aqui. E ele, basicamente, eu consegui comprar toda a patrística. Cada livrinho saiu a R$1. E não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, só que ele tem Santo Agostinho, tem padres apostólicos, os padres apologistas, deixa eu ver quem mais aqui, São Crisóstomo. Então, assim, aqui existem vários outros. Tem Basílio de Cesareia, Ambrósio de Milão, que foi o que eu citei, Irineu de Leão, que foi o que eu também referência recentemente. Aqui, ó, aqui tem uma pequena sequência com Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o Pastor de Hermas. Aqui já não é necessariamente uma pessoa, mas sim o inscrito nele, né? O Didaquê também, que é um material riquíssimo, que vale muito a pena ele ser conhecido. Santo Agostinho aqui, ele encabeça demais, né? Ele é muito relevante dentro da patrística. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, entende como, por exemplo, se você quiser estudar sobre um tema, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o que os primeiros cristãos falavam sobre o tema. Isso é fundamental. Então, quer estudar, por exemplo. Mas então, pessoal, vamos lá. Voltando ao assunto depois dessa pequena pausa aqui, que o Leandro, meu editor, vai dar aquela moral. Se você quer estudar um tema, por exemplo, eu quero estudar sobre a Trindade, eu quero conhecer mais sobre a Trindade. Você vai ter hoje uma infinidade de autores que vão falar sobre a Trindade. Agora, quem eles referenciam? Quais são as referências? Por exemplo, aqui. Esse aqui é um texto de um autor que eu gosto muito também, que é o José Madureira, Inteligência Humilhada. Eu pego o livro dele aqui agora e a primeira coisa que eu faço é o seguinte, ler, né, quem é ele, só que eu venho aqui, ó. Eu pego aqui a parte final, o índice aqui dele, e eu começo a pesquisar, eu começo a ler. E repara só como é que naturalmente uma série de nomes que são conhecidos, são referências, eles aparecem. Por exemplo, eu vejo aqui, agora batendo o olho rapidamente, Calbart, que é um grande nome na neortodoxia, que escreve muito sobre Paulo, que tem várias referências também dentro do campo da patrística. Então, por exemplo, ó, ele tem aqui, ó, Basílio de Cesareia, Dietrich Bonhoeffer também, que é um nome muito, muito conhecido, principalmente em relação à igreja que não se rendeu ao... Aqui, ó, ele cita também João Calvino, William Lane Craig, uma baita referência no campo da filosofia cristã. Então, você começa a reparar que à medida que você vai se sensibilizando com a história da igreja, com a tradição, alguns nomes vão saltar. E bons autores, naturalmente, vão utilizar esses nomes. Então, por exemplo, claro que aqui existem vários outros autores, né? O livro, ele é um livro bem específico, então ele acaba expandindo até um pouco além somente da teologia e tal. Mas eu quero mostrar a vocês que o autor, ele naturalmente vai tomar como referência a tradição. Você não pode fugir da tradição. Você não pode fugir do que os grandes homens já falaram, entendeu? Então, se você quiser estudar sobre a Trindade, primeiro pesquisa o que os primeiros homens, o que os primeiros cristãos, o que os primeiros teólogos falavam sobre a Trindade. Então, por exemplo, tem o Tertuliano, que é um dos primeiros nomes que vai abordar isso profundamente. Tem o Santo Agostinho.
Aí agora que eu entendi e mergulhei um pouco nisso, eu posso começar a estudar um pouco mais o que homens que tomam Santo Agostinho como referência dizem sobre a Trindade. E daí por diante. E aí você vai ter um exercício também um pouco mais delicado, que é entender os campos dentro da teologia. Por exemplo, eu quero estudar a encarnação de Cristo. O que eu vou ter que fazer também? Conhecer a história da igreja. Quais são as principais heresias quando o assunto é a encarnação de Cristo? Eu entendi por que elas são heresias e o que os primeiros cristãos falavam sobre isso. Então, esse é um ciclo vicioso. Agora, deixa eu pular um pouco isso agora, sair dessa área, crendo eu que você já entendeu, e vamos acelerar, vamos ficar um pouco mais lá em cima. Quando você é, por exemplo, um protestante, um cristão protestante, e você é um reformado, você sabe que você vai começar a buscar boa parte dos seus materiais no início da reforma. E repara como é que é um movimento parecido? A diferença só é o ponto de partida que você está partindo. Se você é um cristão reformado, você vai querer partir muito sobre 1500. Só que você sabe que não começou em 1500. Você sabe que é um movimento anterior. Ou seja, você sabe que aqueles grandes homens da reforma usavam a patrística para poder se desenvolver sua teologia. Se você é um cristão pentecostal, por exemplo, você pode buscar referências, mas perceba o que as suas referências estão usando como referência, para que você acabe não se bagunçando. E assim, tome cuidado com isso. Tome cuidado com o que você pega de referência, principalmente hoje, para que você consiga, assim, ter uma sensibilidade, não consumir um conteúdo errado. Então, assim, essa é uma dica que eu dou para vocês, sabe? Esse é o exercício que eu faria quando eu quero buscar uma referência. O que me ajudou muito foi justamente conhecer a história da igreja, porque a partir da história da igreja eu consigo montar uma pequena, fica um pouco na minha memória, barra que você vai estudando e lendo com frequência, mas você cria uma pequena lista na sua história e aqui alguns nomes vão saltando, porque você já viu eles na história. Então, conhecer a história da igreja é fundamental. Quando você conhece a patrística e você começa a acompanhar, você começa a ver, por exemplo, São Tomás de Aquino, e você vê uma referência. Então, quando você pensa em alguma questão um pouco mais apologética, você pensa em quê? Em Tomás de Aquino. Um pouco mais na filosofia, Tomás de Aquino. Você pensa em filosofia também, Santo Agostinho, Trindade, vem Tertuliano na sua mente. Ou você pensa também em santidade. Existe uma série de autores que vem antes da reforma que abordam isso, mas, por exemplo, como um protestante, e creio eu que até os próprios católicos ortodoxos deveriam conhecer, porque são pessoas que vale a pena ser conhecidas, você pega, por exemplo, o John Wesley, que é uma grande referência quando o assunto é santidade. Você pensa em apologética, automaticamente deveria ver o quê? Os pais apologistas. Eu preciso saber de alguém que entenda sobre as heresias, eu poderia falar dos pais polemistas. Então, esses nomes eles só vão saltar à mente se você fizer um exercício de conhecer. Eu quero pensar em defesa da fé. Hoje eu consigo pensar no Platin, eu consigo pensar no William Lane Craig, eu consigo pensar nesses homens, sabe? Isso só acontece quando você consegue, de fato, ir acompanhando passo a passo a história da igreja. A partir daí, a partir desse modo, você começa a saber onde procurar as fontes. Mas existe um caminho. Busque nessa árvore, busque na tradição e na história da igreja os nomes que você quer tomar como referência, entendeu? Isso vai te ajudar demais. Procure esses homens. Esse é um caminho, assim, que vai organizar muito e adiantar muito a sua vida. Certo? Pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado. É um conteúdo, mais uma vez, simples, claro, objetivo, fazendo com que você consiga buscar boas referências. Só que boas referências só vêm realmente com conhecimento prévio da história da igreja, e assim esses nomes naturalmente vão saltar. E eu recomendo você conhecer principalmente esses pontos, né? A patrística, conhecer bem a patrística, os grandes nomes da patrística, os grandes homens dos primeiros séculos do cristianismo, os primeiros teólogos. Após isso, conhecer um pouco mais dos grandes homens da Reforma Protestante, Calvino, Martinho Lutero, Zwingli. Quem dá continuidade a isso, por exemplo, você vai pegar muito mais à frente, né? John Wesley, você vai conhecer Calbart, você vai conhecer vários desses homens, Spurgeon. Esses nomes vão começar saltando a sua mente. Você vai poder pegar, por exemplo, mais na frente também o Gordon Fee, você vai ter que começar a pegar alguns autores pentecostais, e aí você vai começar a ir dividindo, subcategorizando o pessoal e começar a entender de qual fonte você quer beber, o que vai fazer a conexão com o vídeo que eu falei, de você procurar outras fontes. Você só vai conseguir buscar outras fontes se você souber a tradição da igreja, qual é o melhor caminho a ser seguido. Certo?
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, gente, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Isso é fundamental. Me ajudem a levar esse vídeo para mais pessoas. Peço que você deixe um comentário aqui embaixo, porque me ajuda demais, me motiva a produzir conteúdo. E se você está gostando, se isso edifica a sua vida, edifica a minha vida, então vamos compartilhar essa boa notícia com outras pessoas, certo? Então, desejo a todos um maravilhoso dia, bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem com Deus. Tchau, tchau.